Minutos ministrar a palavra do Senhor. Eu saúdo a toda a igreja, a todos os nossos amigos, os irmãos, com a paz do Senhor, a Igreja Assembleia de Deus em Vila Vicentina, ao qual meu amigo, pastor Cleo Marques, é o pastor, né? Que bom! E que Deus continue edificando a tua vida, pastor. Continue abençoando vocês, a cada um dos irmãos que tem estado juntamente com você, com a sua esposa, desfrutando dessa companhia com a sua família, né? Eu lembro que eu saí daí, os seus filhos eram pequenos ainda, né? Eu sei que agora já estão grandes, eu não sei nem a idade. Qual é a idade dos meninos? Misericórdia. Que coisa, que bênção, meu querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu vou ministrar no Salmo de número 23. É um salmo bastante conhecido, né? Então nós vamos estar ministrando sobre ele aqui agora. Então vamos para a meditação da palavra do Senhor. Já oramos, né? O servo do Senhor já nos abençoou, já abençoou esse momento. Que o seu coração esteja agora aberto para a palavra de Deus. Então, o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então, essa primeira sentença, essa primeira frase, né? Davi está dizendo: o Senhor, que é Yahvé, Yahvé tem a ver com, né? Eu sou o que sou, que é exatamente aquilo que ele se apresentou para Moisés lá no deserto. Ele está dizendo aqui agora: o Senhor é o meu pastor. Então, o eu sou, o que sou, continua sendo, ele é. Não existe passado e nem futuro, ele é agora a solução para o meu problema, para o seu problema, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele diz assim, Deus é, significa que Deus não muda. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você mudamos. Passa os tempos, os anos, nossos cabelos embranqueiam, né? Ficam branco, embranquece, né? E a gente vai ficando diferente, né? Mas só tem um detalhe: Deus continua o mesmo Deus, aquele que te chamou quando você aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua alma, né? Então que as promessas dele sejam renovadas na sua vida, que as promessas dele continuem abençoando a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é. E nesse sentido de Deus é, o pastor, significa que Deus é pleno. Davi está ensinando para mim e para você a plenitude de Deus aqui. Quando ele diz, o Senhor é. Davi não está preocupando com o passado nem com o futuro. Ele apenas está desfrutando daquilo que Deus é. Né? E quando ele diz que ele é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus for o seu pastor, nada vai te faltar. Né? Então, a plenitude de Deus, Deus como pleno, ele é completo, ele é independente, ele é imutável, ele é autossuficiente, né? De onde emana todo o poder. Nem eu nem você somos pleno, nem eu e você somos completos. O homem só pode ser pleno, só pode ser completo se ele teme a Deus, se ele adora o grande Yahvé, se ele serve ao eterno. Quando eu deposito a minha fé em Deus e considero ele como meu pastor, assim eu posso ser pleno, porque ele me completa em todos os aspectos da vida do ser humano. Amém? Então, só ele pode ser completo e ele pode completar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, né, essa questão do primeiro versículo. Então, Deus é o pastor. Na verdade, aqui tem duas palavras, Senhor e pastor. Ele é Senhor, porque muita gente só quer Deus como um amiguinho, só quer Deus como alguém que faz favor.
E muitos querem tratar Deus como empregado. Mas Davi está dizendo, tu és o meu Senhor. Deus é meu Senhor. Deus é o meu pastor. Aquele que me orienta, aquele que me guia, aquele que me chama a atenção quando é necessário. Ele é o meu pastor. E eu estou debaixo da sua palavra. Né? A palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Amém? Então que nós possamos ouvir a voz desse pastor. E aí o salmo continua, o salmista continua dizendo assim, Deus, versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, a primeira necessidade, né, que Deus supre na vida do ser humano é a necessidade espiritual, de trazer paz, de trazer tranquilidade à tua vida. Estamos vivendo um momento ímpar em que as pessoas, a mídia, tem colocado medo além da conta no nosso coração, tem tentado nos constranger. Tem muita gente com depressão, com muita gente com ansiedade, muita gente trancafiada dentro de casa. E a gente faz bem quando a gente evita ficar saindo toda hora, e quando a gente se utiliza da máscara, se utiliza do álcool em gel para poder ter os nossos cuidados. A gente deve sim lavar a mão com água e sabão. Isso é questão de higiene, a gente tem que atender o que o governo está dizendo, não é isso? Só que nós não podemos ter medo, porque nós temos um Deus que é o nosso pastor. Né? Eu não estou te convidando a se rebelar contra a autoridade do homem. Não, não, não. Eu estou te convidando a confiar em Deus, independente do que esteja acontecendo. Você é convidado a confiar nesse Deus como seu pastor. Né? Então agora ele diz, eu sacio a sua necessidade de descanso, a sua necessidade de segurança. Porque a própria palavra diz que se um homem, né, tentar ser o seu segurança, se um homem vigia sozinho, ele vigia em vão. Porque Deus é aquele que guarda a minha vida, que guarda a sua vida. É Deus que guarda eu e você quando nós estamos, né, longe de tantas pessoas. É Deus que nos preserva, é Deus que nos leva e nos traz em segurança. Às vezes estamos longe da nossa casa, dos nossos filhos. É Deus que traz segurança para a nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Eu creio assim. Né? Ele sendo o nosso pastor, ele é o Deus que nos dá descanso, que nos dá paz, que nos dá segurança. Ele nos guia pelas águas tranquilas, não é por águas turbulentas. Ainda que as águas estejam turbulentas, esse Deus é o mesmo que disse para as águas, né? Jesus estava na terra e o mar estava turbulento. De repente ele fala para o vento, cala a boca, mar, aquieta-te. Então Deus nos leva por águas tranquilas, porque Ele é que garante a segurança. O meu barco vai navegar em segurança, porque Ele é o meu pastor, é Ele que me orienta, é Ele que me traz esse descanso, essa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está dizendo que se o Senhor for seu pastor, Ele vai te atender essas necessidades espirituais, essa necessidade de paz interior, né? Não precisa ficar aí ansioso, angustiado. Toda angústia coloca ao pé da cruz. Todas as suas dificuldades coloca ao pé da cruz, porque o Senhor Jesus está contigo. O nosso Deus, como pastor, está aqui para te ajudar. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que nos traz renovação espiritual quando confiamos nele. Confiança em Deus é fé. Então precisamos ter fé, precisamos ter confiança nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui, refrigera a minha alma. Né? Alma aqui fala de vida. Alma aqui fala de fôlego de vida. Né? Então ele refrigera a minha alma. Né? Então essa nova direção, né? Continuando aqui, refrigera a minha alma,
Ele está ainda me abençoando nessa parte da minha vida, daquilo que torna o homem ser humano. Né? O homem é completo só se ele tiver corpo, alma e espírito. Na hora que o homem morre, né, o seu espírito, diz a Bíblia, que volta a Deus. A sua alma, ela vai para o lado de descanso. Aqueles que são salvos estarão indo para o paraíso. Aqueles que estão perdidos estarão indo para, né, o lugar das almas. E vão aguardar ali até o grande trono branco. Né? Mas a igreja não. A igreja, os servos do Senhor, aqueles que amam a Deus, temos que fazer alguma coisa aqui agora para garantirmos a nossa salvação. Mas esse Deus, ele guarda você. Ele nos dá essa graça. Ele abençoa a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda necessidade que Deus nos dá está aí na parte B do versículo, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, a primeira coisa, Deus, ele não nos deixa quebrar a cara. Sabe por quê? Quando eu e você pedimos orientação a Deus, ele nos evita da gente bater a cara na parede, de quebrar a cara. Sabe por quê? Porque ele pode te guiar. O homem não sabe qual caminho tomar. Tem muitas vezes que nós estamos encruzilhada. Nós estamos num lugar que tem dois caminhos. Nós não sabemos se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. A própria Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom. Para mim, parece que aquele caminho é o certo. Porque é um caminho de facilidades. O caminho largo é um caminho de facilidades. Então, às vezes parece bom, mas a Bíblia nos adverte. É caminho de morte. O fim não é o melhor. Deus tem coisa melhor para você. Então, quando nós ouvimos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele tem bênção para mim e para você. Ele nos guia, Ele nos ajuda a tomar decisões. Esses dias eu estava ministrando na igreja e eu falando que na minha adolescência, né, a simples leitura da Bíblia me ajudou com os conflitos da adolescência. Como é importante ler a Bíblia. Como é importante fazer uso dessa palavra. Conhecer as promessas de Deus para mim e para você, as histórias da Bíblia, né? Com seus fracassos e com as suas vitórias. Como é bom conhecer, porque na hora que eu e você estamos passando por dificuldades, nós lembramos de Davi, nós lembramos de Jacó, nós lembramos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, de Gideão, né, de Sansão, de Samuel, de tantos homens de Deus, e nós vamos tendo vitória, assim como Deus deu vitória para aqueles homens, Deus também vai me dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele nos guia, Ele nos dá, Ele sacia a nossa necessidade de orientação. Ele quer me orientar, Ele quer te orientar, Ele quer ser Senhor da tua vida, Ele quer te guiar. Você não precisa quebrar a cara primeiro para depois vir falar com Ele. Não, 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 não. Antes de tomar a decisão, Ele pode te ajudar. Na minha juventude, Ele me ajudou a escolher a esposa. Foi através da oração, 9 meses de oração. Aqueles que me conhecem, estão mais próximos de mim, sabem que eu orei no monte várias vezes, orava na igreja, né? E aí Deus trouxe a minha princesa, a minha esposa, né? Para estar comigo, louvado seja o nome do Senhor. Então Ele me ajudou a tomar decisões na juventude, a leitura dessa palavra, a ouvir a voz dEle como Senhor, como pastor. Amém? Então que você possa chamar Ele para ser seu pastor. Ele vai te ajudar na juventude também, nas suas escolhas difíceis que nós temos que fazer. Qual profissão seguir? Né? Eu me lembro quando eu fiz a decisão de entrar na polícia militar. É uma profissão difícil, perigosa. E eu fiz uma oração naquela hora. Eu falei para Deus: Senhor, me ajuda. Porque a gente tem que consultar Deus antes, né? Falei: Senhor, me ajuda. Que nunca ninguém venha usar uma arma contra mim. E que nunca eu preciso usar uma arma contra ninguém. Irmãos, eu estou com 29 anos, 11 meses e 8 dias. Falta poucos dias para eu completar o meu tempo para aposentar. E nunca foi necessário alguém atirar contra mim. Aí você fala: não, então você não trabalhou. Não, eu tive conhecimento e em pouco tempo eu fui trabalhar na área burocrática. Eu trabalho na área burocrática há muitos anos, porque eu sei trabalhar com computador. Deus me deu sabedoria para poder estar trabalhando na parte administrativa da polícia. Eu dou aula, ministro aula para os cursos, né? Então Deus
cuidou de mim. Deus fez com que a proteção dele estivesse na minha vida. Então Deus pode fazer isso com você também. Amém? Durante a nossa vida de casado, durante o ministério, muitas vezes nós temos dúvidas, nós temos dificuldades. Nós devemos apresentar as nossas dificuldades, nossas dúvidas diante de Deus. E Ele nos ajuda a escolher o caminho correto. Como é bom servir esse Deus, né? Então, assim como Davi pegava as suas ovelhas e colocava no ombro, Deus faz isso comigo, com você. Deus nos carrega em alguns momentos. Assim como Ele tirou Jó e a sua família, né, de dentro lá de Sodoma e Gomorra e livrou eles do perigo, Deus continua fazendo milagres hoje comigo e com você, nos livrando do perigo, nos ajudando a tomar o caminho correto, nos guiando, nos orientando, sendo nosso Senhor, o nosso pastor, louvado seja o nome do Senhor. Então, como Davi guiava os seus pastos, as suas ovelhas ao pasto, Deus também guiava Davi. Davi, quando ia para a guerra, ele perguntava para Deus: Senhor, eu vou para a guerra ou eu fico? Deus falava: vai. Ele falava ainda: Senhor, eu vou para a guerra e vou vencer? Deus falava: vai vencer. Davi ia com confiança para a guerra e usava da espada, porque Deus tinha dito para ele: eu vou te dar vitória e você vai ir e voltar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos leva em caminho de segurança. Continuando essa palavra, nós temos aqui o versículo 4, né? Que diz assim, ainda no 3, né? Deus guia a gente pela vereda de justiça, pelo caminho reto. E sabe por quê? Não é por causa de mim e de você, não. Não é porque nós somos melhores do que os outros. Não, não, não. É por amor ao nome dele, é por causa da fidelidade dele. Ele é fiel, ele nos ajuda. Fiel é o que te prometeu, ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, né, me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a outra necessidade é a necessidade que Deus traz, é a proteção das nossas emoções, né? Deus continua abençoando, Ele continua nos trazendo proteção. Eu falei na primeira necessidade, que era a necessidade espiritual, sobre muitas pessoas com sentimento, né, de preocupação, aflitos. Deus nos ajuda nessas nossas necessidades espirituais. Aqui está falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o sentido aqui, a ideia, é que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Que vai chegar momentos na sua vida que você vai passar por situações difíceis. Mas o Senhor está dizendo, se eu for o seu pastor, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não precisa temer. Eu estou contigo. O Senhor está conosco. Amém? Então que você possa entender isso. Porque tu estás comigo. Se Deus está contigo, meu irmão, vai. Se Deus não for com você, fica. Moisés estava lá no deserto. E Deus falou assim, eu não vou com você, porque esse povo está muito rebelde. E aí Moisés falou assim, se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. Eu não vou subir se o Senhor não for comigo. Porque no deserto o Senhor tem dado pão. No deserto o Senhor tem dado água. No deserto o Senhor tem feito milagres. Tem caído pão do céu. Tem caído cordoniza do céu. O Senhor tem feito milagres na minha vida. É por quê? Porque o Senhor está comigo no deserto. Então, seja no deserto, seja no vale, seja na cidade, seja onde for, se Deus estiver contigo, vai ser lugar de milagre, vai ser local que Deus vai fazer bênçãos, trazer bênçãos na sua vida. Então, Ele é o Deus que te protege. Confia nele, coloca a sua confiança nesse Senhor e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então, ainda que você passe por problemas, por dificuldade, continua confiando nele, porque Ele é o Deus que nos consola, que nos protege, que está conosco. Ele fala, eu sou como os montes de Sião que estão à volta de Jerusalém, eu estou à volta do meu povo. Ele está em volta daqueles que temem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia ainda que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra do mal. Eles nos livram do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. O Deus que supre as nossas necessidades emocionais, de proteção, de confiança. Amém?
O Senhor é aquele Deus que pode tirar esse medo que nos derrota, esse medo que nos amedronta, que nos coloca para baixo, que nos causa falta de fé. Deus pode nos livrar deste mal. Então lança fora todo medo. Confia no Senhor, ainda que não esteja fácil. Confia nele. Amém? Ele vai continuar abençoando a sua vida. Tem que correr aqui, né? Então vamos lá. Esse último versículo, né? É o versículo 5, né, que nós estamos agora, penúltimo, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Amém? Então, preparar uma mesa perante os meus inimigos. Aqui é necessidade física. Deus é um Deus de providência. Amém? A Bíblia fala que quando a gente é humilhado, Deus nos exalta. Então, eu e você não precisamos nos preocupar muito com vingança. A Bíblia fala, não precisa vingar. Né? Por quê? Porque do Senhor é a vingança. Ele é que vinga os seus servos. Então a gente não tem que se preocupar muito com isso. Nós temos que aguardar nele, confiar nele, porque na hora certa ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos e vai te dar a vitória. Vai abençoar a sua vida. Unja a minha cabeça com honra, com óleo. Sabe o que significa isso? Ele vai trazer honra sobre a sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça. O óleo, quando enchia a cabeça de óleo, só derramava óleo na cabeça de príncipe, na cabeça de profeta. Então Deus está dizendo, se você considera ele como seu pastor, vai chegar a hora que mesmo na frente dos seus inimigos, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tem as coisas para mim e para você, é além do que eu possa esperar. Ele faz muito mais do que esperamos. Esse é o nosso Deus. E aqui está dizendo, o meu cálice transborda. Né? Então, diz que o salmista, né, o Davi, quando ele era pastor, alguns dos comentaristas dizem que ele tinha dentro do alforje um pedacinho de pano. E ele levava naquele alforje um pouco de ração, um pouco de milho, um pouco de comida para aquela ovelha. E diz que ele pegava aquele pano que tinha o seu cheiro e colocava no chão, mesmo com as hienas fazendo barulho, mesmo com o lobo ali perto, porque ele tem a vara e tem o cajado. Né? A vara é para bater, não é no crente. A vara é para bater no animal, na hiena, no urso, no leão, naqueles que querem tragar a ovelha. E o cajado é para a ovelha. O cajado tem aquela voltinha, então o cajado pega a ovelhinha e traz para perto do seu pastor. Às vezes ela está no emaranhado, num lugar difícil. Confia. Você tem um pastor aí, pastor Cleomarques é homem de Deus. Confia também no pastor que Deus tem colocado à frente da sua igreja, né? Mas nós temos um pastor que é o sumo pastor, que ainda que os homens, como eu, como o pastor Cleomarques, possam um dia, né, vir entristecer o seu coração, você tem o sumo pastor, Deus é o seu sumo pastor. Ele cuida de você de uma maneira maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, traz honra. Né? Ele traz o cálice, ele transborda. Ele levava o cantil, colocava uma vasilha para poder estar abençoando a sua vida, né? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. O que mais aqui? Já terminou meu tempo ali, né? Posso concluir, pastor? Só o último versículo? Desculpa, né? Então tá bom. Então vamos encerrar por aqui. Faltou só o último versículo. Os irmãos leem depois. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço.